Olá, meus amigos, eu sou a Juliana Ferreira e vou trazer hoje para vocês um devocional falando sobre o filho pródigo. E um dos temas que vamos estar nos baseando é sabedoria versus felicidade instantânea. A base bíblica se encontra em Lucas 15, do versículo 11 ao 32. Depois dá uma passadinha na sua Bíblia e leia, porque a passagem do filho pródigo é muito boa. Em questão, vamos estar falando sobre o filho pródigo, né? Ele trocou um lar completo por um momento de liberdade. Ele foi bem impulsivo na sua decisão, ele achou que sabia de tudo, que já era muito maduro, pensou que o tempo estava totalmente ao seu favor. Foi guiado pela emoção, pela ilusão e pela aquela falsa sensação de liberdade, pela busca de uma felicidade instantânea que duraria até o seu dinheiro acabar. Ele passou por tantas coisas depois de ser tão impulsivo na sua escolha. Aprenda isso. Não há felicidade aonde não há sabedoria. Quando nós somos impulsivos nas nossas decisões, nós acabamos nos acarretando de muitas coisas que podem nos causar nossa própria destruição. Falsas amizades, falsos amores, falsos cenários. Às vezes a gente está em um local que Deus já disse que não deveríamos estar ali, mas nós fixamos os nossos pés ali por ser um lugar confortável. E de forma impulsiva, vamos abandonando todos os nossos outros propósitos para nos moldar aquela situação, caber naquele cenário que não foi feito para nós. Ele só descobriu a realidade do que ele estava vivendo e o quão, eu posso dizer, insano foi a sua decisão, quando ele se encontrou ali, naquele cenário onde ele estava se alimentando entre os porcos, sozinhos, sem amigos. Pois é, não tinha mais dinheiro, não tinha mais amigos. Não tinha mais dinheiro, não tinha mais com quem contar. Era o que ele imaginava, porque o seu pai ainda o aguardava. Ele sabia que a decisão do jovem era muito impulsiva e que uma hora ele ia enxergar o erro que ele estava cometendo. Mas, graças a Deus, o erro não foi tarde demais ao ponto de ele ter perdido sua vida. Mas ele perdeu muita coisa ali. Sua dignidade, aquilo que ele achava que era certo. E eu quero falar um pouquinho sobre amigos, irmãos. Há amigos que só ficam quando você tem algo para oferecer. Há amigos que só andam com você enquanto você não se destaca. Porque quando você começa a se destacar em algo, fazer a diferença em algo, eles vão utilizar os seus gatilhos emocionais, muitas das vezes, para te destruir. Porque os seus amigos, eles sabem aonde dói. Afinal, eles são seu confidente, né? E eles podem, sim, utilizar os seus gatilhos, seja na área emocional, seja na autoestima, para te destruir. Sim, tem pessoas que têm essa capacidade. E usam isso como gatilhos de brincadeirinha. Brincadeirinha que destroem, que magoam, que entristecem. Causam danos. E da mesma forma que tem amigos que vão sugar, né? Os amigos que só extorquem você. E nós precisamos tomar muito cuidado com a tomada de decisões quando nós estamos cansados, carentes ou frustrados. O filho pródigo, ele estava ali morrendo de fome, cansado, deprimido, muito oprimido pela situação, pelo cenário. E ele quase acabou se alimentando com os porcos. Por quê? Porque ele não tinha mais perspectiva nenhuma. Mas Deus foi tão bom com ele que ele se lembrou que, nem os funcionários do meu pai se alimentavam assim. Eles tinham tudo do bom e do melhor, mesmo eles sendo funcionários. E ele pensou, eu posso pedir perdão pro meu pai e voltar como funcionário, eu não preciso ser mais reconhecido como filho. Mas nós precisamos entender que não é porque caímos, porque nos afastamos de Deus, que não somos reconhecidos como filhos. Muitas das vezes agimos com impossibilidades e com impulsos, né? Buscando felicidades instantâneas longe do Pai. E muitas das vezes nos encontramos assim, em um lamaçal, preso pelo pecado, olhando para o lado e para o outro e vendo apenas a tristeza, aquilo que nos oprime, aquilo que nos sobrecarrega, aquilo que veio para nos frustrar, para nos ferir, para nos machucar, como algo que está determinado para o resto da nossa vida. Sendo que quem determina o começo e o fim é o seu Deus. E Ele diz para você, não acabou, não é porque você se encontra neste cenário que a sua história acabou ali, porque tem algo maior a qual Deus escreveu para a sua vida.
vezes as nossas atitudes impulsivas podem nos levar para longe de onde deveríamos estar. Mas há uma boa notícia, sempre podemos voltar. E ele voltou à casa do seu pai. E quando seu pai avistou seu filho lá longe, ele já falou: preparem o melhor para o meu filho, preparem roupas, preparem um anel, preparem festas, banquetes, porque o filho pródigo voltou. O meu filho amado voltou. E é muito daquilo, né? Das 100 ovelhas, uma se perde. E Deus vai lá e resgata aquela uma. Fica aguardando o momento certo para o resgate. Por quê? Porque muitas das vezes nós somos ainda muito imaturos na fé. E aí queremos curtir o mundo, viver aquilo que o mundo nos oferece, porque o prazer do mundo, ele é muito intenso. E as ilusões do banquete que o mundo oferece parecem ser muito melhores do que a mesa que Deus já nos preparou. Que sim, não é uma mesa de migalhas, assim como o mundo. Mas nós enxergamos muito pelo olho carnal. E ele pode, muitas das vezes, nos fazer vacilar, viu? Mas uma boa notícia para você é que, assim como o filho pródigo prestou atenção e entendeu que ele estava ali totalmente em um cenário de dor, de destruição, mas que havia um pai e que ele poderia retornar, nem que fosse como servo, mas o seu pai ele não estava esperando ele como servo, porque um filho sempre é filho. Existe ex-namorado, existe ex-marido, existe ex-amigos, mas não existe ex-filho. Para Deus, filho é filho, e ele está lá como um pai, de braços abertos te esperando, mesmo depois da sua rebeldia, mesmo do seu afastamento, mesmo depois de você ter estado nesse cenário de dor por conta do seu estado impulsivo, busca de uma felicidade momentânea, porque o que é afastado de Deus é tudo de momento. Para Deus nunca é uma humilhação, é uma festa esperando por você. Para Deus é sabedoria.